Oi, muito prazer. Meu nome é Gabriela, sou arquiteta e tenho 27 anos. E se você chegou até aqui, é porque você sonha em viver arquitetura na prática, assim como eu. Só que antes da gente dar continuidade, eu quero te contar um pouquinho da minha história e o que me fez chegar até aqui. No último ano da faculdade, eu estagiava numa empresa de arquitetura, era uma construtora, na verdade, e eu já tinha ido conversar com o meu chefe, ele já tinha me falado que quem tava lá na construtora tinha que ficar e tudo mais. Então eu tava super animada que eu ia me formar e já ia conseguir um emprego, mas não foi bem assim que aconteceu. Quando eu tava chegando no último mês do meu estágio, né, em dezembro, meu chefe simplesmente chegou pra mim e falou assim: olha, infelizmente a gente não vai poder ficar com você, não era o que eu queria e tudo mais e tal. E obviamente que eu entrei em prantos, meu mundo caiu. E o que eu imaginava, né, que eu simplesmente iria me formar e já iria começar a trabalhar, não aconteceu. Então, nesse tempo eu passei um ano, né, procurando emprego, distribuindo currículo, até mesmo para fora do Brasil. E nesse tempo, né, o meu namorado na época, que hoje é meu esposo, ele sempre falava pra mim, pra eu abrir o meu escritório, minha família também me incentivou algumas vezes pra eu estar abrindo meu escritório. Mas de início, esse não era o meu sonho. Bem, na verdade, eu sempre tive um sonho de abrir um escritório de arquitetura, mas a minha ideia inicial era que eu realmente ganhasse experiência em alguma empresa para que depois eu pudesse abrir um escritório. Pois bem, passou-se um ano, né, e nada de eu conseguir emprego, e Deus me deu a oportunidade de eu abrir o meu escritório de arquitetura. Foi aí então que eu comecei a correr com tudo e comprar móveis. Simplesmente para vocês terem uma ideia, eu não tinha dinheiro. Quem me ajudou assim realmente a abrir o meu escritório foi a minha mãe. Essa oportunidade de estar abrindo um espaço físico, digamos assim, foi porque a minha família ela tinha um espaço, né, comercial, e eles me cederam esse espaço onde eu não iria precisar pagar aluguel de início. Então tudo isso, né, era algo assim que realmente estava me ajudando ali no começo. Porém, assim que eu abri o meu escritório, né, eu não fazia ideia de por onde começar. Além de, né, nessa fase, assim, de até abrir o escritório, né, que eu comecei a divulgar e tudo mais, muita gente chegou pra me desanimar. Porque uma coisa que eu quero que você entenda é que as pessoas, elas farão qualquer coisa pra deixar você lá embaixo. Então, muitas pessoas chegavam até mim e falavam assim: ah, porque um escritório de arquitetura aqui não vai dar certo e tudo mais e tal. E só pra você entender, eu moro numa cidade bem pequenininha de 26 mil habitantes. E até então a minha cidade não tinha arquiteto nem mesmo na prefeitura. Pois é, acredite. Então, realmente a arquitetura era uma coisa totalmente nova para minha cidade. Digamos assim que eu fui a fundadora, né, de abrir um escritório físico na minha cidade. Nessa época, eu tinha uma lojinha de roupa que eu tinha aberto, né, virtual ali e tal, para que realmente eu tivesse da onde tirar um dinheiro, digamos assim, né. E até a minha mãe mesmo chegou pra mim e falou: olha, Gabi, você continue com a tua loja de roupa, porque a gente não sabe como que vai ser o começo e tudo mais. Até mesmo porque a minha família, ela realmente estava muito feliz por mim, mas eles tinham muito medo de que eu me frustrasse com tudo aquilo, sabe? E pra minha surpresa, na minha segunda semana eu já tive os meus primeiros clientes. Beleza. A partir do momento que eu tive os meus primeiros clientes, meu coração se encheu de alegria, né? Eu fiquei muito feliz. Eu fechei aquele projeto e acreditem, eu cometi muitos erros nesse primeiro projeto, mas eu tinha que começar de alguma forma, não é mesmo? O primeiro erro de todos é porque simplesmente eu não sabia cobrar. Então, eu fiz um orçamento ali muito barato, cobrei muito barato mesmo, porque eu tinha medo de cobrar, e como eram os meus primeiros clientes, eu queria fechar por toda a lei. Então eu simplesmente fiz um orçamento que eu falei assim: não, eu sei que eles vão fechar esse orçamento comigo. E pra vocês terem uma ideia, eu cobrei R$ 650 naquele projeto. Era um projeto de interiores, para um escritório.
Não era muito grande e tudo mais, mas R$ 650 era muito barato. Enfim, esse foi o primeiro erro que eu cometi, porém, fechei os meus clientes, ok. Assim que eu recebi o dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi pegar esse dinheiro e embolsar pra mim, digamos assim, né? Mas ao mesmo tempo que eu fiz isso, que eu fui lá e gastei uma parte do dinheiro, eu falei, peraí, esse dinheiro não é meu. Agora eu sou uma empresa. E foi aí que foi caindo a ficha de muita coisa pra mim, né? Onde eu realmente tive que sentar e estudar muito para que eu conseguisse chegar até onde eu cheguei hoje. Então, o primeiro passo que eu entendi é que eu não podia simplesmente pegar aquele dinheiro pra mim, né? Aquele dinheiro era da minha empresa. Afinal, agora existia a Gabi pessoa física e a Gabi pessoa jurídica, não é mesmo? Mas, pra vocês terem uma ideia, eu não fazia nem ideia de como fazer um caixa. Eu venho de uma família de empreendedores que tem um negócio próprio e tudo mais, mas o que eu fazia ideia era realmente de como fechar um caixa de uma padaria. E não um caixa de um escritório, né? Afinal, só colocando, né, aqui para vocês entenderem, da panificadora da minha família, todo dia é necessário fazer um caixa, porque todo dia tá entrando dinheiro e tá saindo dinheiro. E o escritório de arquitetura não é todo dia que você fecha um projeto, não é todo dia que vai sair dinheiro, então você precisa, né, fazer um caixa mensal ali, e no final do mês você precisa ter um dinheiro em caixa, você precisa de muitas coisas. E foi aí que eu comecei a entender muitas coisas. Então, né, com a minha história você já consegue entender um pouquinho de todos os meus erros, né? Pode ter certeza que eu errei muito mais, não foi só isso. Mas a primeira coisa, né, o primeiro pilar que a gente precisa entender que para que um escritório de arquitetura dê certo é que você precisa ter organização e planejamento, né? Não adianta nada você simplesmente pegar projeto e sair por aí fazendo de qualquer jeito. Você precisa ter uma agenda, você precisa cumprir horários, mesmo que você trabalhe home office. Igual eu comentei com vocês de início, eu comecei com um escritório físico e hoje eu trabalho em home office. E posso dizer que ambos funcionam muito bem. A única coisa que a gente precisa entender, principalmente, né, para quem trabalha em home office, é que essa questão de organização e planejamento é muito mais importante ainda, até mesmo porque quando você tá na tua casa, né, você tem que entender que você não está simplesmente em casa, mas você tem um trabalho ali também e você precisa cumprir prazos para entregar projetos. Inclusive, prazos é uma das coisas também que vocês vão precisar entender que para que quando você fecha um projeto, você obrigatoriamente precisa entregar um prazo para o cliente, não é simplesmente vou fazer e pronto, acabou. Outra coisa também que a gente precisa, assim, entender, né, que é um segundo pilar, digamos assim, é a gestão do seu escritório. Então, a partir do momento que você entende, né, como fechar um caixa da maneira certa, muita coisa vai te ajudar. Ali você vai conseguir ter metas, né, a serem cumpridas para que você possa crescer cada vez mais. Uma das coisas, né, que eu posso falar realmente para vocês é que quando eu comecei, eu só tinha um notebook, que era o notebook que eu usava na época da faculdade. E foi com isso que eu comecei. Então, que vocês não tenham isso assim na cabeça de que, eu não, como que eu vou começar se eu não tenho um computador bom e tudo mais. Simplesmente comece, né? Se você tem o sonho de começar um escritório de arquitetura, de designer de interiores, se você tem o sonho realmente de ser uma arquiteta de sucesso, uma designer de interiores de sucesso, por algum lugar você precisa começar. E você não precisa de muito no início para que você realmente possa pegar os seus primeiros projetos. Beleza, mas você com certeza deve estar se perguntando, ok, Gabi, mas e como que eu faço para conseguir clientes, não é mesmo? Até mesmo porque eu falei para vocês que, como eu tinha meu escritório físico, na segunda semana apareceu os meus primeiros clientes.
Mas não ache que foi simplesmente assim, surgiu, caiu do paraquedas e pronto, acabou. Muitas pessoas, quando iniciam, né, começam fazendo projetos de seus familiares e tudo mais. E calma, porque com certeza você também deve estar pensando, poxa, Gabi, mas eu não tenho nenhum parente que possa me contratar para eu fazer um projeto. Mas você simplesmente precisa começar de alguma forma. Então, um terceiro pilar é você entender como funciona a captação de clientes, né? Como você vai conseguir esses clientes da maneira correta, né? Como você vai conseguir chamar a atenção dessas pessoas. E, consecutivamente, né? Assim que você consegue chamar a atenção, que você consegue entender quem é teu cliente ideal, que essas pessoas entram em contato com você para estar fechando um orçamento, você precisa saber fazer um orçamento e, acima de tudo, também um contrato. Então, uma coisa que eu quero que você entenda é que você nunca deixe de fazer um orçamento bem feito e, consecutivamente, quando esse cliente fechar com você, que você faça também um contrato muito bem feito. Nunca trabalhe sem contrato, tá? Outra coisa também, né, que é um quinto pilar e é importantíssimo, que muitas pessoas deixam de lado, mas nada mais é do que as redes sociais. Hoje em dia, né, as redes sociais, elas vieram com tudo e é através delas que a gente consegue fazer o nosso marketing, é através delas que muitas pessoas conhecem o nosso trabalho, né? Se não fosse as redes sociais, hoje simplesmente muitas pessoas não me conheceriam, né? Porque hoje eu não faço projetos só mais para minha cidade, mas eu faço projetos no Brasil inteiro, né? Então, para que essas pessoas me encontrem, né? A gente precisa fazer um marketing muito bem feito. Então, esses são alguns pilares, né, que a gente precisa entender para que a gente consiga sim viver da arquitetura. Bom, esses são alguns pilares essenciais para que a gente comece, né, um escritório de arquitetura do zero e tenha sucesso, né, tenha autoridade na nossa área. Mas se você gostou dessa aula e quer se aprofundar ainda mais no assunto, eu deixei um link aqui embaixo, é só você clicar e entrar na minha lista de espera do meu curso Arquitetura na Prática, onde lá eu vou te ensinar totalmente do zero todos esses pilares aprofundados e muito mais de como você viver a arquitetura na prática.